Eles não tinham exércitos, nem bandeiras, mas tomaram cidades inteiras sem precisar disparar um único tiro. Decidiam quem vivia e quem morria, quem subia ao poder e quem desaparecia para sempre. Eles criaram um império nas sombras. E o que eles fizeram depois? Vai te surpreender. Fica até o fim, porque no último ato dessa história, há uma virada que muda tudo o que você acha que sabe sobre a máfia italiana. E antes de mergulhar, um recado rápido. Quer se vestir como um verdadeiro Don? No primeiro comentário fixado, você encontra o catálogo exclusivo da boutique Baywatch, relógios e acessórios inspirados no estilo Old Money. Agora sim. Vamos ao submundo. O Nascimento da Sombra, Sicília, 1860. A palavra máfia surgiu no século XIX, na Sicília, mas a semente do crime organizado italiano vem de muito antes. O sul da Itália, abandonado pelo Estado após a unificação em 1861, mergulhou no caos. Com pouca ou nenhuma presença policial, os camponeses e donos de terras passaram a se proteger com homens armados. Eles não eram bandidos comuns. Agiam com códigos, hierarquias e justiça própria. Nascia ali a Società Onorata, a sociedade honrada. Mais tarde ela ganharia um nome ainda mais temido, Cosa Nostra, que significa nossa coisa. Era mais do que um grupo de criminosos. Era uma instituição paralela ao Estado. Quem não pagava proteção sofria. Quem falava demais desaparecia. E quem desrespeitava o código pagava com a vida. O sangue atravessa o oceano. Estados Unidos. No início do século XX, milhões de italianos fugiram da fome e da guerra para tentar a vida na América. Mas junto com os operários e famílias, cruzaram também os códigos da máfia. Nova York, Chicago, Nova Orleans, os mafiosos se espalharam como uma rede silenciosa. Mas tudo mudaria com a lei. Seca em 1920. A proibição da venda de bebidas alcoólicas criou um dos maiores mercados ilegais da história. E a máfia dominou. Eles controlavam os bares clandestinos, a distribuição, a polícia e até os juízes. Foi nesse período que surgiram nomes como Al Capone, que faturava mais de 100 milhões de dólares por ano com contrabando. Mas Capone era só a fachada de algo muito maior. Nos bastidores, surgia o verdadeiro arquiteto do crime, Charles Lucky Luciano, que criou um sistema nacional de máfia nos Estados Unidos e estabeleceu a chamada Comissão, uma espécie de conselho das famílias criminosas, as 5 famílias de Nova York. A máfia americana se consolidou com 5 pilares: família Gambino, família Genovese, família Lucchese, família Bonanno. Essas 5 famílias comandavam não só o crime em Nova York, mas influenciavam negócios e sindicatos e até eleições. Cada uma tinha seu território, seus negócios, tráfico, extorsão, apostas e um código rígido. Ninguém se aposenta da máfia. Ou você morre, ou vai preso. E se falar, morre também. A estrutura era perfeita. Chefes, dons, conselheiros, capo-regimes e soldados. Tudo funcionava como uma empresa do submundo. A máfia na Itália. A Guerra dos Corleone. Enquanto os Estados Unidos viam a máfia crescer de terno e gravata, a Sicília mergulhava em uma guerra de sangue. A cidade de Corleone, sim, a mesma que inspirou o poderoso chefão, foi o epicentro de uma das fases mais violentas da máfia italiana. Na década de 1970, Salvatore Riina, conhecido como La Belva, a Fera, iniciou uma guerra interna para assumir o comando da Cosa Nostra. Em maio, o resultado: mais de 1.000 assassinatos em menos de 10 anos. Juízes, promotores, jornalistas, policiais. Ninguém estava a salvo. Eles explodiram carros, executaram agentes em praça pública e deixavam recados nos corpos. A morte que parou a Itália, Falcone e Borsellino. Em 1992, a Itália parou. 2 dos maiores heróis do combate à máfia foram assassinados em sequência. Giovanni Falcone, promotor.
Morreu em um atentado com mais de 500 quilos de explosivos. Poucos meses depois, seu colega e amigo Paolo Borsellino também foi morto. A máfia matou os homens, mas fez nascer uma revolta no povo. Milhões foram às ruas. O governo italiano foi obrigado a agir. E o que veio depois foi histórico. Em Palermo, o maior julgamento contra o crime organizado da história da Europa teve início. Mais de 400 mafiosos foram acusados. Testemunhas protegidas. Vidas em risco. Entre os nomes, um mudou tudo. Tommaso Buscetta. O primeiro grande pentito, o mafioso arrependido. Ele revelou a estrutura completa da Cosa Nostra. A hierarquia, os rituais, os mandantes. Foi como abrir a caixa preta de um avião em queda. E o que havia lá dentro era assustador. O maxi-processo foi o início do fim do domínio absoluto da máfia tradicional. Mas a história estava longe de acabar. As outras máfias italianas. Enquanto a Cosa Nostra sangrava na Sicília, outras facções cresciam no sul da Itália. E algumas se tornaram ainda mais perigosas. Camorra, Nápoles. Fragmentada, violenta. Ligada ao tráfico. Construção e mercado negro de lixo tóxico. 'Ndrangheta, Calábria. A mais poderosa hoje. Organizada em famílias de sangue. Controla cerca de 70% da cocaína que entra na Europa. Sacra Corona Unita, Puglia. Normas ligadas ao contrabando, imigração ilegal e alianças com máfias dos Balcãs. A máfia mudou. Deixou os becos escuros e entrou nos escritórios de luxo. A máfia hoje. O crime de ternos e cripto. Hoje a máfia italiana atua com mais discrição, mas não menos influência. Contratos públicos, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, esquemas com criptomoedas, empresas de fachada. Segundo a Europol, existem mais de 25 mil membros ativos em organizações mafiosas na Itália atualmente. E a 'Ndrangheta sozinha fatura cerca de 50 bilhões de euros por ano. A máfia não desapareceu. Ela apenas aprendeu a falar mais baixo e lucrar mais alto. Capítulo 9. Curiosidades e códigos secretos. A palavra máfia nunca foi usada internamente pela Cosa Nostra. Eles se referem como la onorata società. O famoso beijo da máfia realmente existia como um gesto de sentença de morte. Em iniciações, o sangue do novo membro era pingado sobre a imagem de um santo, que então era queimado. O Código Omertá proibia qualquer tipo de colaboração com autoridades. Quebrá-lo era sentença de morte. O legado. Máfia, memória e o próximo capítulo. A máfia italiana não é apenas uma organização criminosa. É uma história de poder, medo, silêncio e resistência. Eles criaram um império. Tomaram 2 continentes, influenciaram gerações. E até hoje, ainda estão entre nós. Mas o que vem agora é ainda mais sombrio. Essa foi a história da máfia italiana. A organização que transformou o crime em uma arte secreta. E isso foi só o começo. No próximo capítulo da nossa série especial Máfias, o submundo do crime, você vai conhecer os cartéis mexicanos, os colombianos e as facções brasileiras. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, porque você não vai querer perder os próximos episódios.